Romanos, capítulo 10, versículo 17, tá bom? Romanos 10, 17 diz assim a palavra de Deus: de sorte que a fé é pelo ouvir. Agora observe bem, irmão, e o ouvir pela palavra. Então, o que eu tenho que entender, meu irmão? Que a minha fé, ela tem que ser firmada por aquilo que eu ouço da palavra de Deus. Existem muitas vozes, e eu vou provar isso para você biblicamente, o porquê que você tem que entender que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque de repente o que você está ouvindo não é a palavra. Pastor, como assim? Antes de nós entrarmos nesse assunto, deixa eu ler na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais atualizada, esse versículo. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem? De Cristo. Então, a fé que nós adquirimos, ela vem através de uma mensagem que fala de Cristo. Agora, olha que coisa interessante que eu vou te mostrar. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Abra a sua Bíblia lá. Pastor, 1 Timóteo 4 vai falar sobre o quê? Sobre o fim dos tempos. E quem concorda comigo, irmão, que os últimos tempos estão chegando? Aí muita gente vai chegar e vai dizer assim: pastor, os últimos tempos estão chegando porque o amor de muitos se esfriaria. Também. Só que olha uma das coisas, meu irmão, que vai fazer muitas pessoas perder a salvação. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1, por favor, vamos juntos à leitura. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Agora olha o porquê. Dando ouvidos ao espíritos engano e ao que mais? E a doutrina de demônio. Então olhe para mim, irmão, o que eu tenho que aprender a identificar na minha vida? O que é a palavra de Deus e o que é doutrina de demônio. O que é a verdade de Deus e o que é um espírito enganador. E olha que coisa forte que eu vou te dizer, isso pode atuar até dentro da igreja. Por isso que eu gosto muito de uma frase que o missionário Rei Soares usa, que ele diz assim, irmão: espiritualidade não é, amizade não é sinônimo de espiritualidade. Ah, pastor, mas o fulano é meu amigo. Irmão, dele sai a palavra de Deus? Não, pastor, sai sentimento. Então eu tenho cuidado. Você vê que o próprio Jesus, meu irmão, que amava o Pedro, que acreditava no chamado do Pedro, ele conseguia identificar quando o Pedro estava sendo usado por Deus e quando o Pedro estava sendo usado pelo diabo. Lembra lá no Mateus 15, quando ele disse para o Pedro: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Por quê? Porque o Pedro teve uma revelação, quando Jesus perguntou: e quem vós dizeis que é o Cristo? Né? Quem vós dizeis que eu sou? O Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu vi que não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai, né? Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pedro, te darei a chave do reino do céu, que ligares na terra será ligado no... E depois o que Pedro falou para ele? Mestre, de maneira nenhuma tu vai morrer na cruz. Jesus olhou para ele e chamou ele de quê? Lembra? Para trás de mim, Satanás. Pastor, por quê? Porque o Jesus conseguiu identificar em Pedro a mensagem de Deus, mas também conseguiu identificar na mesma pessoa a doutrina ou o engano de demônios. Irmão, a gente tem que abrir os nossos olhos. A gente precisa estar em alerta sobre isso. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Deixa marcadinho aqui um pouquinho e volta para Atos, por favor, capítulo 13. Eu vou te mostrar isso, um exemplo prático na Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo a palavra? Diga para o irmão do lado, sorri, não cai na cilada do diabo, não. Irmão, tem demônios que querem doutrinar pessoas. Quer um exemplo simples que eu vou te usar para você entender? É igual mágoa. Irmão, eu não sei de onde as pessoas tiraram na cabeça que a pessoa não precisa perdoar. Eu já vi gente chegar para mim e dizer assim: não, pastor, eu não preciso perdoar. Mas a Bíblia não fala que a gente tem que perdoar para ser perdoado? Sim ou não? Então olhe para mim. Perdoar alguém não é porque a pessoa merece ser perdoada ou não. Perdoar alguém é porque você acredita na libertação. O perdão, ele não é uma coisa de mérito. O perdão, ele é um ato de libertação.
Se eu, meu irmão, ficar, tá amarrado no nome de Jesus, tá? Mas se eu ficar magoado com o Robert, eu estou tomando veneno querendo que ele morra. Ah, pastor, mas o Robert fez errado. Irmão, Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes ao dia. Dá um sorriso pro irmão do lado e diga assim: misericórdia. É ao dia, irmão. Por quê? Porque ele está nos mostrando a intensidade que nós precisamos compreender isso. Mas se criou-se doutrinas dizendo, não, só perdoa se eu ver arrependimento. Parece o Tomé, precisa ver. Dá um sorriso para o irmão lá e diz assim: Deus me livre disso. E pastor, por que o senhor está falando isso? Olha o que vai dizer Atos capítulo 13, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o nosso texto, o nosso versículo, é o versículo 6, diz assim, Atos 13, 6, e havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, versículo 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir o quê? A palavra. Então, o que esse homem chamado Sérgio Paulo, que era procônsul, a Bíblia diz que varão prudente, ele queria ouvir a palavra, ele queria ter uma fé, irmão. Esse homem, ele chamou o Barnabé e o Saulo, porque ele queria ter a palavra de Deus. Só que olha que coisa forte, irmão, o versículo 8, diz ali, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o quem? Então olhe para mim, da mesma forma que você quer a palavra de Deus, o diabo sempre vai ter alguém, meu irmão, usado por ele, para tentar fazer você se apartar da fé. E aqui entra duas coisas, desculpa falar, mas eu preciso pregar a verdade para você. Aqui eu tenho que ter dois cuidados. Primeiro, porque muitas vezes na minha história eu sou o Sérgio Paulo, aquele que quer ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes, meu irmão, se eu não cuidar, eu posso me tornar até o Elimas, aquele que vai apartando as pessoas da fé sem perceber. Pastor, mas o que aconteceu no desfecho dessa história? Versículo 9 vai dizer para nós, ó. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, né? Então o Saulo estava na conversão dele ali, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, olha o que ele falou, ó filho do, cheio de todo e de toda, inimigo de toda. Então, pastor, quando que eu identifico o demônio na vida de uma pessoa? Quando a pessoa ela usa de engano, irmão. Como que eu identifico, pastor, o demônio na vida de uma pessoa? Quando a pessoa leva tudo para o lado da malícia. Tem gente, irmão, que você consegue identificar que ela não está sendo usada por Deus. Por quê? Porque tudo que acontece com ela ou com os outros, ela leva para o lado da malícia. Viu? Estão fazendo isso porque não gostam de... Isso é Deus falando, é o diabo. Aí depois você olha a pessoa que está ouvindo, meu irmão, cheio de traumas e de rejeição. Quem te falou isso? Não, o fulano disse que não gostam de mim, porque aconteceu isso. Irmão, cuidado com o espírito da malícia. Isso é o diabo agindo. Olha o que ele vai dizer mais, ó. Inimigo de toda a justiça. Irmão, eu sempre falo, nunca tenha medo de pedir a justiça se você está com a verdade. Pastor, mas eu errei. Confessou o seu pecado? Confessei. Então pode dizer para Deus, faz justiça. Não tenha medo de pedir justiça. E olha o que ele vai dizer mais, irmão. E não cessarás de perturbar os retos caminhos do... Então, pastor, como é que eu identifico um demônio? Tá aí, irmão, ó. Onde tem engano, malícia, inimigo da injustiça, quer dizer o quê? Contra, né? E perturbação, irmão, pode ter certeza, ali tem o mal agindo. O Paulo percebeu isso, e o que me chama a atenção, como é que o Paulo venceu isso? Ele estava cheio do Espírito, irmão, e olha a coisa forte, e fixando os olhos. O Paulo não se deixou desperceber, ele fixou os olhos, ele viu o demônio. Pastor, por que muitas vezes eu não percebo que é o diabo que está agindo? Porque muitas vezes a pessoa fica distraída, irmão.
Dá um sorriso pro irmão do lado, pergunta aí, você não é meio distraído, né, irmão? Ai, pastor, me fez um carinho, eu sou que nem aqueles cachorrinhos, já fico tudo distraído. Estão roubando teu ossinho, tu não tá vendo, irmão. Cachorrinho, quando você quer pegar uma coisinha dele, você faz assim, não faz? Vem cá, meu querido, aí brinca com ele, pega as coisas dele. Né? Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, desculpa usar esse exemplo de cachorrinho, tá? Não estou chamando ninguém de cachorro. Quem está entendendo, levanta a mão. Pô, vamos ficar bravos com o pastor, me chamou de cachorro. Não estou dizendo isso. Mas eu quero que você entenda, o instinto da gente muitas vezes é assim. Agora, quando você é espiritual, ô irmão, nada te tira da presença de Deus. Você fica fixado, você está atento. Paulo estava atento, Paulo percebeu. O que está impedindo o Sérgio Paulo de conhecer a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, é esse Elimás, esse que é filho do diabo. Ô pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, começa a perceber o porquê que o teu familiar não consegue ouvir a palavra. Muitas vezes a gente tem que orar como Jesus orou pela fé do nosso familiar, como Jesus orou pelo Pedro. Deus, não deixa o meu familiar cair nessa cilada do diabo. O diabo está cirandando ele, usando até uma pessoa muitas vezes. Quem está compreendendo? Está claro para você ou não? Aí olha que coisa forte, irmão. O que vai dizer o versículo 11, por favor. Eis aí, pois agora contra ti a mão do ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando a roda, buscava quem o guiasse pela... Então toda pessoa que ela se deixa usar pelo diabo, irmão, esse vai ser a história dela. Por quê? Porque o momento que uma pessoa se levanta contra a palavra de Deus, irmão, ela vai acabar sendo dominada pelas trevas e pela escuridão. Você vê que Deus não deixou, meu irmão, que ele ficasse pro resto da vida, mas diz ali, ó, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. Então o diabo ele sabe que se ele usar a pessoa, irmão, a pessoa vai atrair maldição para ela. E quantas pessoas eu e você conhecemos, irmão, que a pessoa está cega. Você mostra coisa para ela, mas ela não consegue, hein? Por quê? Porque ela está na escuridão e nas trevas. Ela está fora da presença de quem? De Deus. Irmão, nós temos que abrir o coração. E aí o que mais me chama a atenção, que a pessoa que ela está nas trevas, irmãos, e ela está na escuridão, ela vai ser obrigada, ela vai ter uma busca incessante, como diz a Bíblia, né? Andando a roda e buscava que o guiasse pela... Olhe para mim, a pessoa que ela está longe de Deus, ela sempre vai querer procurar um guia para ela. Agora você já procurou, meu irmão, ser guiado por alguém? Como concorda comigo que é ruim? Meu pai estava me dizendo que ele fez uma cirurgia dos olhos. Ele disse, mano, para mim foi terrível os dias que a minha esposa, que é a minha madrasta, né, teve que me levar. Ela tinha que me levar para o banheiro porque eu não podia enxergar. Ela me levava para lá e para cá. Ele disse, eu me batia nas coisas. E ainda que ela cuidava de mim. Ô irmão, tem gente que parece que ela sempre precisa de um guia na vida dela. Ela vai ter essa busca incessante. Mas por que ela tem essa busca incessante? Já viu isso, irmão? Vou usar o exemplo para você entender. Muito isso acontece no meio da juventude. Sempre ser influenciado. Sempre ser guiado por alguém. Né? Ai, isso é legal. Mas por que é legal? Porque o fulano disse. Por que ele não tem uma escolha própria, pastor? Porque, meu irmão, não está cheio de Deus. Não tem uma fé expressa. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Está claro para você? Aí olha só, volta lá para o Timóteo para nós encerrar a mensagem. Vocês estão gostando da palavra, irmão? Vocês estão tudo quieto me olhando apavorado. Estou brincando, eu sei que você está gostando da mensagem. Diga amém, Jesus. Vamos voltar a falar. Quem entendeu o exemplo, diga amém. Agora olha lá o que diz o 1 Timóteo 4, irmão. 1 Timóteo 4, versículo 1. Vamos ler na linguagem de hoje esse versículo, Robert, por favor? Agora na linguagem de hoje. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão. Fala pro irmão do lado, abre teu olho, irmão. Ô irmão, quanta gente a gente conhece que está abandonando a fé? Quanta gente você conhece que um dia era de Deus, mas deixou ouvir umas coisinhas que não devia ouvir, deixou uma malícia entrar, um espírito enganoso entrar, e hoje a pessoa nem na presença de Deus está mais. Abre o seu olho. Olha o que ele está dizendo. E o Espírito de Deus diz que claramente nos últimos tempos alguns abandonarão a... Por quê? Porque eles darão atenção, olha que forte, a espíritos enganosos.
E há ensinamentos que vêm de quem? Irmão, e aí que me salta aos olhos isso. Por quê? Porque tem gente que, em vez de reconhecer a voz do pastor, parece que reconhece a voz do demônio. E eu não estou falando só do pastor Vargas, que é o seu pastor. Eu estou falando do pastor Jesus. Qual que é a defesa de uma ovelha? Conhecer a voz do seu? Mas o diabo, ele vai tentar se enganar. O pastor Mike usou uma pregação essa semana, de um corte, achei bem interessante. Ele diz assim, ó, a voz é uma coisa que não se engana. O Jacó, quando enganou o pai dele, botou uma pele para dizer assim, ó, eu sou o Esaú. Mas o pai dele, mesmo que não conseguia enxergar, disse, mas a voz não é do Esaú, a voz é do Jacó. E ele disse, não, mas é o Esaú sim. Irmão, a voz é a identificação. Aí ele até dizia, cuidado com as vozes, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Preste atenção, quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Escuta com atenção. Eu achei muito interessante a pregação dele. Irmão, nós temos que trazer isso para nós. Mas eu tenho que aprender a escutar o que é a palavra. Porque, irmão, demônios também vão tentar te ensinar. Olha que forte. Demônios também ensinam. Está escrito ali, ó. E darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamento. Que vem? Ensina. O certo ou o errado? O errado. Por isso que a Bíblia fala que até numa criança nós temos que ensinar o caminho certo. Se você não ensinar, os demônios tentam ensinar. É forte isso, irmão. Aí vamos pegar o versículo 2. Pode ser na linguagem de hoje mesmo. Vamos continuar a leitura na linguagem de hoje. Diz assim, e esses ensinamentos são espalhados por pessoas. Por pessoas. Olha que coisa forte. O demônio, para poder trazer o ensinamento dele, a doutrina dele, ele não usa só coisas materiais. Não, ele usa pessoas. Fala para o irmão do lado de novo, sorrindo. Abre teu olho com as pessoas, irmão. Pastor, mas é meu amigo, pastor. Só está pensando no meu bem. Tá, mas o que ele falou para você? Ele disse que eu só vou perdoar se merecer. Que amigo é esse, irmão? Se a Bíblia diz perdoa 70 vezes ao dia. Diga para o irmão lá, tem que ser todo dia, viu, irmão? Por isso que eu fico, quando eu vejo uma pessoa dizer, não tem que perdoar, eu fico pensando, mas está amarrado, Satanás, vai para lá. Porque o perdão não é por merecimento da pessoa, volta a repetir, o perdão é pela libertação que você vai receber se você liberar. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Então diga para o irmão lá, pode perdoar, irmão. Diga em nome de Jesus. Mas o diabo usa muitas coisinhas assim, não é assim? Né? Chamado, eu não vou cumprir o meu... Irmão, se alguém te influencia a desistir da tua casa, da tua família, do teu casamento, repreenda isso em nome de Jesus. Mas pastor, o fulano se separou e deu certo. Irmão, não sabe a consequência espiritual que aquele que se separou vai enfrentar. Não, pastor, mas irmão, isso não é doutrina da palavra, isso não é ensinamento da palavra. A palavra de Deus diz que é para nós lutar até o fim. Quem está entendendo, levanta a sua mão. É bíblico, irmão. É isso que você tem que colocar no coração. Aí ele vai dizer mais, e ensinamentos são espalhados por pessoas. Aí vem o agir do diabo, hipócritas e pessoas cuja consciência, aí você vê o porquê que o demônio entra em alguém, cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro. Tem uma tradução da Ark que ela vai dizer assim, cauterizado. Na linguagem de hoje fica mais fácil de entender, queimada como ferro. Irmão, tem gente que o ensinamento que ela carrega é um ensinamento das marcas que a vida deixou na vida dela. E ela está cauterizada. Ela está machucada, então ela tem aquelas marcas. Ela, não, mas Deus vai abençoar. Olha o que aconteceu comigo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Viva a palavra de Deus. É que nem eu usei um exemplo bem simples para você entender. Se uma criança vier aqui nesse altar, em nome de Jesus, e ela pregar a palavra, não olhe para a criança, olhe para a palavra. Pastor, mas não tem experiência nenhuma. Mas se ela está pregando a palavra, é a palavra que importa, não importa a experiência dela. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar o evangelho, tinha gente que dizia assim, mas esse pastorzinho é muito novo. Olha a magreza dele, olha os olhos dele, virado em cabeça. Eu ouvia isso, irmão. Você acha que não? Hoje eu tenho 18 anos de ministério.
Mas quando eu comecei a pregar a palavra, as pessoas falavam para mim lá em Viamão, olha esse pastorzinho aí, isso aí não vira nada. Bem assim. Pastor, e o que o senhor fazia? Olhava para isso? Não, olhava para a palavra. Eu dizia, Deus, não estou pregando em meu nome, não estou orando em meu nome, eu estou pregando a palavra em nome do Senhor. É isso que você tem que entender. Se apegue com a palavra. Homens, irmãos, são muitas vezes baseados numa consciência morta. Eu sempre explico o que é consciência, aquela voz que sempre nos leva para o caminho certo. Já viu aquela pessoa falar assim, me deu um peso na... Quando que ela diz assim que sentiu um peso na consciência? Quando ela diz assim, eu fiz o que não devia, eu falei que eu não devia ter, né? Ai, graças a Deus que eu tive consciência do que eu estava fazendo. A consciência é o que nos leva para o caminho certo. Só que tem gente que a consciência já morreu. Hoje uma pessoa me perguntou, pastor, como é que é a diferença de uma pessoa manifesta e uma pessoa não manifesta? Eu expliquei. Tem pessoa que o diabo joga uma semente e sai. Tem pessoa que ela já está morta e o diabo toma conta. Quem está entendendo? Está claro para você? Irmão, isso é os últimos tempos, viu? E nós estamos vendo isso. E ele vai encerrar dizendo assim, ó, por favor, vamos continuar a leitura. Vocês estão gostando? Está todo mundo entendendo, gente? Balança a mão só para eu ver se você está vivo. Diz assim, ó, e essas pessoas, olha só, sempre pessoas, tá? O diabo usa pessoas, ensinam que é errado, aí isso aqui é questão da época, né? Que é errado casar. É errado ou é certo casar? Casar é errado ou é certo? Mas quem concorda comigo que hoje menos pessoas casam? Quando você vê alguém casando certinho, você fica até apavorado. Porque as pessoas dizem, não, tô aqui casar, vamos se juntar. Pra que casar? Casar pra quê? Né? Eu até explicava isso para a igreja, irmão, por que casar? Porque casar é formar uma aliança. É comprometimento. Mas as pessoas hoje elas querem casar? Não, elas querem só se relacionar. É assim na igreja, tem gente que ela não quer uma aliança com Deus, ela quer um relacionar. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, irmão, eu sentava sempre bem na frente. Os primeiros cultos era bem... Primeiro culto foi lá atrás, mas depois bem na frente. Mas passou, até as pessoas dizem assim, ai que benção, né? Tu é jovem, gosta de sentar na frente, a prestar atenção na palavra. Que nada, eu sentava na frente porque eu ficava pensando assim, ó, se as pessoas passarem lá na frente da igreja vão me ver. Então para ninguém me ver, eu vou sentar bem. A minha tática era essa, irmão. Sentava na frente pro lado da direita. Aí o pastor dizia assim, olha pro lado, eu olhava só para a parede. Porque eu tinha, na verdade, vergonha. Quem está entendendo, irmão? Mas todo mundo dizia, ai, tu é uma benção, né? Os jovens, tu senta na frente. Eu pensava comigo, não, é que eu não quero que me veja. Eu não queria aliança, eu queria só um relacionamento. Eu achava bom ir na igreja, gostava do pastor, o jeito do pastor é meio doido, que nem eu. Aí mas daqui a um pouco eu comecei a ter uma aliança. Meu irmão, acabava o culto, eu ficava lá na frente um pouquinho e tal. Chegava na hora de ir embora, eu ia olhar para um lado. Depois eu comecei a notar que eu já ficava vendo a igreja. É diferente, uma vida com Deus. Quem está me entendendo? Tem pessoa que já não tem mais essa vida. Aí ele vai dizer mais, ó, e que é errado comer certos alimentos. Aqui é aquela discussão que tinha lá do Antigo Testamento, Novo Testamento, sobre carne de porco. Mas eu explico depois para você e algumas outras coisas, né? Mas pode comer, pastor? Diga para o irmão sorrindo assim, ó, se você quer, pode. Né? Mas Deus criou esses alimentos para que eles creem, para aqueles que creem e conhecem o quê? E comam depois de terem feito uma oração de Agora olha o versículo 4, 5 e 6. Tudo que Deus criou é bom. Quem crê, diga amém. Portanto, nada deve ser o quê? Por isso que eu digo, irmão, toda pessoa ela tem solução. Pastor, mas é o drogado, tem solução. Mas é a prostituta, tem solução. Mas é um cachaceiro, tem solução. Mas não vale nada, tem solução. Por que tem solução? Porque tudo que Deus criou é bom e não deve ser rejeitado. Agora o que ele deve falar, ó, nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com uma oração de E aí que é o problema, sabe por que muita gente não recebe a bênção, irmão? Porque ela não entende o processo da fé. Fé não é para receber bênção só. Mas fé é para você receber a bênção, mas depois voltar para agradecer. Por isso que Jesus, meu irmão, quando curou aqueles 10 leprosos, né? Disse para ele se apresentar, dos 10 só voltou um, e Jesus perguntou, cadê eles? Cadê eles? E esse senhor disse, só eu voltei, então a tua fé te salvou. E os outros, pastor? Os outros só foram curados, mas não sabem o que aconteceu com eles.
A minha fé não é só para me abençoar. A minha fé, irmão, é para gerar em mim Deus. Por isso que o povo de Israel, quando venceu as muralhas de Jericó, deixou o anátema entrar. Por quê? Porque eles oraram para vencer as muralhas de Jericó, mas não oraram, meu irmão, para agradecer a Deus. Se eles tivessem agradecido a Deus, Deus tinha dito, ó, não agradece porque tem coisa errada. Por que a gente ora para agradecer um alimento? Quem aqui gosta de agradecer o alimento? Porque você não só pede para Deus colocar o alimento, mas você reconhece que Deus está ali. Quem aqui agradece pela família que tem? Irmão, a oração de agradecimento é um motivo da sua fé. Pastor, como que eu sei que uma pessoa está firmada na fé? Não quando ela ora para pedir, mas quando ela ora para agradecer também. Que ela diz, Deus, eu só tenho isso porque o Senhor me deu. Eu até falava para a igreja, não é porque eu ganhei um presente de outros irmãos, mas eu estava explicando para os irmãos, toda vez que eu ganho um presente, eu tenho um costume, orar pela pessoa para Deus abençoar ela. Eu sempre digo, Deus, a tua palavra diz que quando alguém presenteia, o Senhor alarga o caminho. Amém? Ah, pastor, mas eu recebi um presente da macumba. Ore também agradecendo. Se a pessoa te deu com uma intenção errada, meu irmão, no momento que você agradece, você quebrou o poder das trevas. Eu já vi muito caso de orar por uma pessoa, expulsar o demônio, e o demônio diz, eu entrei porque ela ganhou um presente. Quem já viu casos assim? Mas pastor, por que aquele presente teve ação? Porque a pessoa não teve fé para receber aquilo. Irmão, a nossa fé anula qualquer força do inferno. Quem está entendendo, levante sua mão. E também abençoa pessoas. Por isso que eu oro no alimento para agradecer, por isso que eu recebo uma bênção, agradeço, por isso que eu peço para Deus, mas depois que eu alcancei, eu também agradeço. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. E aí olha só, vamos lá. Estão gostando de dizer glória a Deus? Últimos versículos. Porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis. Então a palavra com a oração. Agora o versículo 6. E se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo do quê? Alimentando-se, olha que coisa forte, espiritualmente com as doutrinas e com o verdadeiro ensinamento que você tem. Então olhe para mim, se existe o verdadeiro ensinamento, existe o errado. Pastor, eu quero ser um bom servo de Cristo. Então não aparta-te da fé, mantenha a sua fé. Pastor, eu quero ser uma pessoa usada para abençoar os outros. Eu quero ser uma pessoa que se alimenta espiritualmente. Então age de acordo com a palavra, irmão. Pede e agradece. Diga glória a Deus. Irmão, não perde a espiritualidade, fica firme no Espírito Santo, fixa naquilo que Deus está falando contigo. Não fica distraído, se mantém firme. Lembra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós temos que ter sede da palavra, irmão. Eu tenho que ter sede da palavra. Aí ele vai encerrar dizendo assim, ó, vamos lá, por favor. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida, faça sempre exercícios. Vamos ler o 8 e 9, só para poder encerrar? Pois o exercício físico tem alguma utilidade. Quem gosta de se exercitar fisicamente aí? Diga glória a Deus. É bom. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é o quê? Tanto agora como no... Então olha para mim, exercício físico, claro que é bom, é para dar força, é para dar músculo, é para dar disposição, faz bem para a mente, o corpo, meu irmão, respira melhor, tudo isso. Mas pastor, por que o exercício físico? O exercício físico é para trazer vida. Por que tem gente que não tem vida, irmão? Porque não se exercita espiritualmente. O exercício espiritual, eu falei físico, né? O espiritual, o foco dele é vida. Por isso que você diz assim, pastor, eu não entendo por que eu tenho que perdoar tanto. Porque quando você está perdoando, você está exercitando o espírito, o exercício espiritual. É como Deus, sabe, o Henrique vai entender o que eu estou falando, ele gosta de treinar, né? É pegar aquela planilha, ó, tem que fazer esse exercício, não é assim quando vai na academia? Ah, hoje eu vou exercitar como é que é? Os braços é o quê? Os bíceps e os tríceps qual que é? Ah, meu Deus, já complicou, acho. E as pernas? O inferior, eu sei lá. Não entendo nada dessas coisas, irmão. Eu vou lá e faço que me manda e passo vergonha ainda. Não vai fazer que nem uma vez eu, irmão, fui correr, olha só, fui na academia. Aí comecei a correr. Só que eu estava de moletom. Olha a minha cabeça. Vou tirar o moletom correndo. Irmão do céu.
caí na esteira, me finquei a esteira era contra a parede, me fincou na parede, voltei, fiquei de novo. Irmão, saí tudo machucado, e eu olhando, todo mundo dando risada, peguei minhas coisas e fui embora. Nunca mais voltei para academia. Daquela academia eu não fui mais, diga assim, misericórdia, né? Não sei o que me deu na cabeça. Passamos o seu conto para dar risada um pouquinho. Mas, irmão, o que eu quero que você entenda? O exercício espiritual é para você se fortalecer. Então, olha para mim. Tem vezes que Deus vai permitir algumas coisas para você se sentir ferido, para você perdoar. Porque quanto mais você aprende a perdoar, mais vida você tem. Diga glória a Deus. Então Deus vai permitir muitas vezes algumas lutas se levantar, e aí você vai vir, e aí você vai ouvir a mensagem, e o pastor Vargas vai pregar para você, e aquilo ali vai te confrontar, e aí você vai dizer, não, eu tenho que superar isso. Por quê? Porque isso é um exercício espiritual. A mensagem, ela é como é que é o nome daquele negócio? Que tu tem? Que é o cronograma do exercício, sei lá. Né? A mensagem é isso, ela vai te dizer, ó, hoje você vai exercitar isso, hoje você vai praticar isso, hoje você vai fazer aquilo, e isso vai fortalecer você, e vai fazer você ter vida dentro de você. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Irmão, é isso que Deus quer, porque no mundo aí fora, deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente que vai ficar fora do céu, sabe por quê? Porque não é que é fraco fisicamente, mas é fraco espiritualmente. Tem muita gente, irmão, que não vai alcançar o reino do céu, porque não é que não tem uma disposição física, mas não tem uma disposição Deixa eu falar uma coisa para você bem forte, irmão. Uma hora o sapato vai apertar. Nós aqui ainda não vivemos, mas uma hora vai chegar um momento que vai chegar assim, ó, ou serve a Deus ou morre. E aí? Ou nega Jesus, ou vai morrer a tua família. E aí? Nós não vivemos isso aqui no nosso país ainda, graças a Deus. Se você pegar lá na China, irmão, eu tinha uma amiga minha que morava lá, como se fosse uma irmã, irmão, ela disse, mano, eu não posso ter Bíblia aqui na China lá, não. Deus o livre me pegaram com uma Bíblia lá. E toda vez que ela vinha para o Brasil, nós se encontrava para ver ela, e ela sempre dizia, fala um pouco de Deus para mim. Irmão, vai chegar um momento que se nós não tivermos fortalecidos espiritualmente, não adianta. Por quê, pastor? Porque um dia a palavra física não vai existir, mas ela tem que existir aonde? No corpo? A mensagem tem que estar dentro de você. Amém? Quem entendeu a mensagem hoje? Diga para o irmão do lado sorrindo assim, ó, cuida para não te apartar da fé. Amém? Fala para o irmão, eu vou orar por você. Jesus orou por Pedro, irmão. Eu fico pensando que forte, né? Jesus orou por Pedro. Eu fiquei perguntando para Deus hoje, Deus, por quem que eu tenho que orar? Por quem que eu tenho que orar? Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus, que eu estou pregando demais hoje, irmão. Meu Deus do céu. Queridos, vamos ficar de pé? Vamos ficar